Olá, pessoal. Então, a gente vai estar seguindo a sequência desses vídeos de ecologia, tá? Ainda falando de conceitos mais introdutórios, sem entrar tanto na parte específica. E quando a gente fala, nesse momento, a gente estava, no primeiro vídeo a gente falou dos fundamentos de ecologia, que são importantes para que vocês entendam o conteúdo. Agora a gente vai estar falando da estrutura de um ecossistema e do fluxo que acontece dentro desse ecossistema, tá bom? Então, quais são os componentes estruturais do ecossistema? É importante a gente dividir esses componentes como a gente dividiu antes, né? Em abiótico e biótico, tá bom? Dentro desses componentes abióticos, nós temos compostos físicos, fatores, né, melhor, químicos, fatores físicos e fatores geológicos. O que são os fatores químicos? Fatores químicos são os átomos e as moléculas que vão estar constituindo os sistemas ali presentes, né? Os fatores, os componentes ali presentes. Então veja bem, eu não estou falando daquele nível de hierárquico para a formação dos seres vivos, não somente aquilo. Eu estou falando de qualquer átomo e molécula que constitua, que esteja presente na água, esteja presente no solo, esteja presente no ar, né, na atmosfera, ou esteja até presente em nós, seres vivos, tá? Então, os fatores químicos estão se relacionando a isso, aos compostos, né, principalmente aos átomos e às moléculas, que vão estar presentes nesses compartimentos, tá bom? Já os fatores físicos, eles são mais relacionados a fatores, a processos físicos ali mesmo, né? Então, por exemplo, radiação solar, se tem uma incidência maior ou uma incidência menor de radiação, entenderam? Temperatura, se é um ambiente onde a temperatura é mais alta ou ela é mais elevada ou menos elevada. A pressão, a umidade ali presente, né? Então aí a gente pode levar em conta conceitos como umidade relativa do ar, pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva, se é uma região que tem chuvas constantes ou uma região mais seca. A velocidade dos ventos, né? E o quanto isso influencia a dinâmica ali dos seres vivos, tá bom? E a presença ou ausência de determinados gases. Então veja bem, aqui eu estou falando de nada que tenha vida diretamente, estou falando de compostos estruturais que são importantes para que haja vida. E por que eu estou falando isso? Porque quando você pega uma questão que fala sobre essa parte mais estrutural do ecossistema, é muito importante você diferenciar se ela está falando de um fator químico ou de um fator físico, né? Porque isso vai ter uma relevância diferente para o ser vivo, para o indivíduo. Vocês vão ver isso melhor lá na aula de dinâmica de populações, quando eu aprofundar um pouco esse assunto com vocês, tá bom? E o outro fator abiótico são os fatores geológicos, né? Aí você está falando dos solos e das rochas. José, fiquei em dúvida. Aqui nos químicos você fala de solo e aqui também. Qual é a diferença de um fator químico para geológico no sentido de solo? Se você estiver falando do tipo de solo, é um fator geológico. Agora, se você estiver falando da constituição desse solo, né? Ah, se ele vai ter mais determinado tipo de molécula, se ele vai ter mais determinado tipo de átomo, aí é um fator químico, tá? Então a diferença disso de fator químico e fator geológico é de qual pergunta você vai estar fazendo, né? Qual é o seu direcionamento ali, tá bom? E os fatores bióticos, eu estou falando dos organismos mesmo. Aqui eu estou falando de organismos, tá? E já vimos que organismo, lembra, no vídeo anterior, nesse caso é sinônimo de indivíduo, né? Eu tô falando dos seres vivos ali presentes. E aí nós temos organismos autotróficos ou autótrofos. O que são organismos autotróficos? São aqueles que produzem seu próprio alimento, tipo a planta. As plantas, elas produzem seu próprio alimento, né? Elas não precisam sair buscando alimento aí. Não, ela fica lá no sol, tranquilinha, faz a fotossíntese e tem a produção lá da matéria orgânica, né? Inclusive seria nosso sonho nunca mais gastar o dinheiro que a gente gasta no supermercado, né, com comida. Só acordar de manhã e ir lá pegar o nosso sol matinal. Pronto, realizei fotossíntese e estou alimentado. Mas isso não acontece com a gente. Com as plantas acontece porque elas são autotróficas, elas têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. É, mas também temos organismos heterotróficos, tipo quem? Os animais. Os animais, eles não têm a capacidade de produzir seu próprio alimento. Então nós precisamos buscar nosso alimento, né? Nós precisamos cozinhar, precisamos caçar, nós precisamos colher, enfim. Quando eu falo de buscar o alimento, né, tudo isso de... Quando eu falo de não produzir seu próprio alimento, é que não tem nenhum mecanismo biológico para produzir glicose, para produzir carboidrato. Eu tenho que buscar isso de alguma forma em algum ambiente, tá bom? E os mixotróficos são aqueles que fazem dois. Tanto podem produzir seu próprio alimento, quanto podem buscar alimento fora. O ruim de um organismo mixotrófico é que ele nunca é muito eficiente para nenhuma das duas. Ele realiza as duas coisas, mas com baixa eficiência. Então, um exemplo é a planta carnívora. Ela realiza a fotossíntese, ela consegue
ser autotrófica, ela consegue viver ali com aquela fotossíntese, mas ela também consegue se alimentar de organismos pequenos, né, de alguns artrópodes muito pequenininhos, por exemplo. Então ela também pode exercer essas duas funções, por isso é um mixotrófico, tá bom? Outros conceitos importantes para a ecologia é um conceito que se resolve desde o ensino fundamental, que é o habitat e o nicho ecológico. Eu coloco entre parênteses, né, porque isso é uma forma que a gente bota para vocês lembrarem, né, que o habitat é a minha casa e o nicho ecológico é o meu trabalho. Como assim? O habitat é o ambiente que o organismo vive, né? Então, qual é o ambiente de um peixe marinho? Um mar. Qual é o habitat de um peixe marinho? Um mar, tá? Qual é o habitat geralmente de um leão, por exemplo, a savana, entende? Então o habitat é um ambiente onde aquele organismo vive, tá bom? E o nicho ecológico é a função que aquele organismo exerce dentro do ecossistema. Então, o conceito de nicho ecológico é importante. Função que o organismo exerce, tá bom? Dentro de um ecossistema. Então ele é o quê? Ele é um predador, ele é um parasita, ele é um caçador, entenderam? Ele é uma presa, entende? Então essa função esse trabalho dele ali, né? Essa função que ele exerce é o que a gente chama de nicho ecológico, entende? Ah, ele precisa brigar por alimento, ele precisa se esconder, né? Ele vai estar caçando diretamente. Tudo isso é a função que aquele organismo exerce dentro do ecossistema, tá bom? Então, essa é a parte mais estrutural do ecossistema. Além da estrutura, eu acho importante a gente pensar nos fluxos que acontecem dentro do ecossistema. E quando eu falo de fluxo, eu estou falando do fluxo de matéria e fluxo de energia, tá? Então, quando a gente fala de fluxo de matéria e de energia dentro do ecossistema, a gente pode pensar em relações tróficas. O que é relações tróficas? Trofia significa alimentação. Então, relações tróficas são relações alimentares. Tá bem? Então, é a relação que os organismos exercem ali de quem come quem ali dentro daquele ecossistema, né? Quem é o predador, quem é a presa, quem é o caçador, quem é a caça. Então, isso tudo é uma relação trófica, tá bom? E essas relações, elas são representadas de uma forma organizacional, né? Descrita por um ecólogo, que a gente chama de cadeia alimentar. Então, eu botei aqui uma coisa muito simples, né? A gente tem capim, o gafanhoto come o capim, o sapo come o gafanhoto e a cobra come o sapo. Ponto. Primeira coisa, qual é a função que cada um deles vai exercer? Isso aqui é uma cadeia alimentar básica, tá? O capim, ele é chamado aqui de produtor, tá? E por que ele é produtor? Porque o capim, ele tá pegando energia direto do sol, ok? E produzindo a matéria orgânica. Ele é o organismo fotossintetizante. Então a gente vai dizer que o capim ele é o produtor, porque ele é o organismo fotossintetizante, ele que produz a matéria orgânica ali. Tá bem? E aí, esse gafanhoto, quando se alimenta do capim, ele está consumindo, ele está se alimentando desse capim. Então ele é tido como um consumidor. Nesse caso, consumidor primário, tá? Então ele é um consumidor primário, porque ele é o primeiro a consumir um indivíduo ali. Vocês veem, o capim não consome ninguém, o capim é autotrófico, ele está só realizando a fotossíntese lá dele. Então o primeiro a comer alguém aqui é o gafanhoto. Então ele é o consumidor primário. O sapo é o consumidor secundário. Por quê? Porque ele consome o primário. E a cobra seria o consumidor terciário. Por quê? Porque ela consome o secundário. Então, o produtor é o primeiro organismo ali e os consumidores é cada um que come o outro. Todos esses organismos, quando eles morrerem, eles vão pro mesmo saco, né? Digamos assim. Então, em uma cadeia, é comum a gente ver todas as setas apontando para o outro organismo, que são os decompositores. Tá? Então, além de produtores e consumidores, dentro da cadeia, a gente pode ter os decompositores, tá bom? Que é quem basicamente vai fazer aquela reciclagem daquela matéria orgânica ali. Então, quando eles morrem, todos eles vão se decompor, tá? E esses decompositores eles vão fazer justamente a decomposição, né? A reciclagem daquela matéria orgânica ali. Quem são os decompositores geralmente? Bactérias
e fungos. Então, bactérias e fungos geralmente são os decompositores. Geralmente é quem vai decompor essa matéria orgânica ali, tá bom? Então, essa é uma estrutura básica de uma cadeia. É importante pensar também que cada um... Por que a gente chama de relação trófica? Porque é alimentação. E essa relação é dividida em níveis tróficos. Então, cada um ali ocupa um nível trófico diferente. O capim, ele é o primeiro, não é? Então, olha só, acompanha aqui. Vou pegar de uma outra caneta de outra cor. Ó, o capim ele é o primeiro, certo? Então ele vai estar ocupando o primeiro nível trófico. Ou seja, dos níveis ali de organização, ele está no primeiro nível trófico, o primeiro nível alimentar. O gafanhoto ocupa o segundo nível trófico. O sapo, terceiro nível trófico. E a cobra, quarto nível trófico. Então são os níveis tróficos, os níveis alimentares ali. Olha uma coisa que vocês têm que perceber. O gafanhoto ele é o consumidor primário. O fato dele ser consumidor primário não significa que ele vai estar no primeiro nível trófico. Olha onde que ele está. Ele está no segundo nível trófico. Por quê? Porque tem alguém antes dele. Tem o capim antes dele. Então quem está no primeiro nível trófico é o capim. Ok? Ficou tranquilo? Então, quem está no primeiro nível trófico é o produtor. O consumidor, mesmo ele sendo consumidor primário, ele só está presente a partir do segundo nível trófico. Tá bom? Ia falar de mais coisas, mas acho que já está muito completo. No próximo vídeo, a gente fala melhor e aprofunda um pouco mais essas cadeias alimentares, tá bom?